Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo a todos que estejam muito bem, melhor do que ontem, e amanhã será muito melhor. Quero dar início ao segundo vídeo, né? No primeiro eu disse que eu contaria a minha história, testemunhos, ensinaria a vocês a caminhar assim como eu caminhei para chegar na vitória. Nós, separados de Deus, escolhidos, nós somos mais que vencedores e precisamos declarar isso todos os dias. Porque o inimigo da nossa alma, ele não descansa, ele não para, ele não fica desinquieto, ele fica inquieto o tempo todo procurando alguém para tragar ou mesmo para jogar as setas inflamadas dele na mente e no nosso coração. Então, eu preciso dar continuidade, né, a esses vídeos, porque assim eu creio que é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor para comigo e para com você, que vai chegar aí, que vai dar essa oportunidade, né? E não vai sair desse vídeo agora. Eu gostaria, por favor, de te agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus por me conceder esse espaço, né? Agradecer este canal e YouTube. E eu não posso começar falando os milagres que Deus realizou em minha vida sem antes ler uma palavra de Deus. E eu quero ler aqui, estou com a palavra de Deus, que é o nosso manual. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra em Joel, né? Joel 2:18. Joel 2:18. Se você estiver em casa com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Gente, na verdade, eu uso óculos para perto. Então, o que Deus vai fazer agora também é um milagre de deixar eu conseguir enxergar, porque a letra é minúscula, tá vendo? Mas Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Eu tô nessa misericórdia. Então, Joel 2:18 diz assim: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e olhos serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E em Joel 2 ainda, no versículo 25, diz assim: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e fartareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Você crê? Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir na vida dos seus tudo o que ele prometeu e ainda o que ele nem falou, não chegou nem aos seus ouvidos. Existem as promessas e as palavras para mim e para você da boca de Deus que se encontra ali, nesse livro sagrado, santo, onde tem que ser o nosso manual de todos os dias. Então, muitas vezes a gente sai sem direção pelas ruas, fica sem direção dentro de casa, vagando em um pensamento e outro, e não precisa disso. Porque nós temos um Pai celestial, um Deus todo-poderoso, que Ele nos dá todo o caminho. Eu poderia contar aqui para vocês histórias tristes, melancólicas, começar a chorar aqui, me vitimizar. De repente, poderia ter muitas pessoas para começar até se inscrever nesse canal e falar: nossa, olha que história mais. Não vou nem dizer, vou dizer o que o português do ser humano. Cada história é cabeluda, né? O povo diz assim, né? Mas assim, tudo que eu vou dizer aqui, que vai ficar registrado, são fatos. São histórias reais que aconteceram comigo e que eu digo que ao longo da minha vida, e até no momento, eu oro muito a Deus para Deus tirar de mim toda e qualquer timidez. Porque em Apocalipse diz que não herdarão os reinos, não herdará o reino dos céus. Muitas pessoas que pecam, que fazem coisas erradas, né? Deus abomina. E entre tantas pessoas que Deus abomina, estão os tímidos também, né? Quem tem timidez para falar
da palavra de Deus, para confessar que o Senhor é Deus, que só o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, para caminhar e levar o ID do Senhor para alguém que está ali gemendo, triste, desamparado, por solidariedade, talvez, também por caridade, mas mais ainda por nem conhecer a palavra de Deus, né? O ID do Senhor mesmo, para resgatar a ovelhinha. Então, esses também não herdarão o reino dos céus. E foi pensando nisso que o Senhor me convenceu. Eu creio que Ele foi apertando essa feridinha minha aí, e foi assim que Ele me convenceu a poder gravar. Mas vocês podem olhar ali que o primeiro vídeo que eu gravei, acho que não deu 5 minutos. Mas eu falei que logo eu contaria. Já está indo aí para 3, 4 semanas, quase um mês. Só que a minha vida é muito corrida. É muito corrida, é muito corrida. Meu esposo não mora comigo, ele mora fora do país. Somos casados há 16 anos. Faz 11 anos que ele voltou, né? Ele já morava fora. E foi uma opção nossa, mas eu creio que primeiro foi uma permissão de Deus, senão a gente não consegue passar por cima do que Deus tem para nós. Foi uma permissão de Deus e é uma permissão de Deus até o dia que Ele quiser, né? E nós estamos na dispensação dele para que isso venha, né, acontecer conforme a vontade do Pai. E fora isso daí, eu moro então no mesmo quintal. A minha mãe mora perto de mim, tem 78 anos, né? Uma pessoa que se trata muitos anos de depressão, né? Quase 40 anos tratando de depressão, passou por muitas coisas na vida, né? E infelizmente, eu, tipo assim, o meu tempo ele é consumido, né, por correria mesmo. Daí eu tenho a minha filha de 14 anos, né, que eu preciso estar muito presente na vida dela. É uma adolescente, quem tem adolescente em casa sabe, mas todos nós já passamos pela adolescência, ou quem sabe algum adolescente, né, vai poder ouvir, assistir esse vídeo também, sabe como que é a cabecinha do adolescente, ela fica a mil, é a fase que você mais tem dúvida, você tem dúvida de quem é você, de onde você veio, por que que você veio, por que que aqueles pais são seus pais, é coisa do outro mundo, eu passei por isso. Então, minha filha tem 14 para 15 anos, né, nós já temos essa história diferenciada, né, de todo casal, então até explicar tudo, até ela entender tudo, eu venho passando com ela por uma série de situações que os médicos não acreditam, os médicos acham assim, coisa do outro mundo. Como? Primeiro, que ela é muito ativa, desde os 4 anos, ela faz trabalhos como modelo, ela ama atuar, né? Faz cursos de teatro e ela pratica, ela vai para os palcos, ela ama atuar, né? Como uma atriz anônima, né? Digamos assim. E é uma menina de ouro, tem talento, ela canta, ela dança, ela era da coreografia também né, na igreja e uma pessoa muito ativa, pratica o esporte dela, mas passou por uma série de complicações que ainda vou contar pra vocês, ainda quero, de repente alguém daí pode me ajudar, né? Precisou fazer biópsias, né? Trata aí desde os 11 anos de gastrite crônica, esofagite, né? O refluxo, colite e uma série de coisas. Agora, sinusite e também anemia. Vai ter que tomar Noripurum na veia. Uma benção. Deus proverá tudo na minha e na tua vida. E eu tenho um filho de 4 anos que o Senhor me concedeu, era uma promessa do Senhor, né? O Anthony tem 4 aninhos completo. Fui mãe aos 43 anos dele, 44 anos, engravidei com 43, ganhei com 44, todos os exames perfeitos, ele veio de 7 meses, nasceu de 7 meses, e na última ultrassom, uma médica tentou me destruir, uma bem usada por Satanás, sabe? Aquelas pessoas assim que entram na sua vida no decorrer assim do dia e você perde o chão. Pois é. Uma médica veio e falou pra mim, olha, você grávida com 44 anos, onde já se viu uma coisa dessa? Vocês passam uma juventude e não engravida. E onde já se viu? Porque o seu filho, ele pode nascer sem o cérebro, ele pode nascer manco, ele pode nascer
sem um pedaço da bacia, ele pode... E começou a falar. E eu deitada, e minha filha dormiu porque ela estava muito cansada, ela estava na mesma sala para assistir o vídeo dele. E eu sentei naquela maca e eu falei para ela: doutora, eu não entendi. Meu filho ele tem algum problema? Eu quero que a senhora me fale, eu preciso saber. Ele tem algum problema para a senhora estar falando tudo isso para mim? Ela falou: não, teu filho não tem problema nenhum aqui, nada visível. Porém, eu não entendo o que essas mulheres... E aquilo, eu quero falar com você que está esperando ser mãe, passou dos 40 anos, 42 anos. Gente, Deus, ele é dono de tudo, ele é dono do ouro, da prata, do céu, do mar, do ar, principalmente do seu ventre e da sua madre, entendeu? É ele que é o dono da vida, é ele que dá o fôlego de vida. Então, o meu filho, ele nasceu, não apareceu nada, tava perfeito aquela ultrassom. Cheguei até meu médico, reclamei com ele, chorei um pouquinho com ele me acalmou e ele me falou algo assim que foi impactante naquele momento. Ele falou: se o seu filho nascer com qualquer deficiência, você vai deixar de amá-lo como você amaria se ele não tivesse nada? Porque aqui pra mim tá tudo certo. Mas eu não posso falar pra você que pode não acontecer alguma coisa, até mesmo, né, que ele, ao ver ali a situação, ele ia nascer prematuro. Eu falei: claro que não, doutor, vou amar do mesmo jeito. Eu sou mãe, eu tô gerando. E ele falou: então fica em paz, fica tranquila. E quando meu filho nasceu, ele, na maternidade, eu não tinha saído da maternidade ainda, do centro cirúrgico, eu não tinha saído. Ele falou no meu ouvido, ele falou assim: fica em paz, teu filho é lindo, teu filho é lindo. E ele nasceu com uma suspeita de uma síndrome, mas o seu filho, ele é perfeito. A gente precisa fazer uma bateria agora de exames, mas pode ser que ele tenha síndrome de Down. E pegou na minha mão e falou: daqui a pouco eu vou até o quarto pra te fazer uma visita. E daí tem aquele apagão, né? A gente dá uma dormidinha e tal. E ele chegou lá e conversou comigo e contou a história que o irmão dele tinha síndrome de Down e era a alegria da família. E em nenhum momento da minha vida eu, diante de Deus, pra você mãe atípica, pra você que talvez já falou isso, já ouviu isso, em nenhum momento da minha vida eu passei por aquele período que eu já ouvi algumas mães falarem que passam, o período do luto, o período da tristeza, de... Gente, eu não tive isso, Deus não me deu tempo, não permitiu que o meu tempo fosse usado para isso. Em tudo dava graça de verdade, porque meu filho, ele não tem cardiopatia, é diferente de outros casos. Eu entendo, mãezinha, que muitas vezes tem que sair dali e ir pra UTI, mas a minha vida, para a glória do Senhor Jesus, baseado nos milagres do Senhor. Com o Anthony, foi isso que Deus fez. Então eu tenho a minha mãe de 78, minha filha de 14 e o Anthony de 4 aninhos, com síndrome de Down. Maravilhoso ele é. Eu vou trazer os dois para vocês conhecerem. Um beijo, fiquem com Deus.